Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo 5, começando pelo versículo 1. Nós iremos ler até o versículo de número 15. João 5, do 1 ao 15. Diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estais são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Podeis assentar. Meus amados irmãos, essa história traz uma descrição um pouco esquisita. Neste lugar chamado Betesda, onde havia 5 alpendres e uma multidão de enfermos se aglomerava, havia uma história de que, em certo tempo, por algumas vezes, um anjo mexia na água, e o primeiro que descia a água dos enfermos era curado. Essa história parece, num primeiro momento, um pouco supersticiosa. Um anjo que descia, que balançava a água, e que a cura ia para o que tinha maior capacidade naquele momento de chegar primeiro. Há até alguns intérpretes da Bíblia que acham que isto daqui seria uma lenda, não questionando a inspiração das Escrituras, mas dizendo que para aquelas pessoas que estavam lá havia esse anjo. E é como se o narrador estivesse falando da perspectiva daqueles que acreditavam que havia isso. Mas, afastada essa hipótese de interpretação, vamos ficar mais com o que está no texto e supor que realmente era assim, como uma leitura mais natural do texto parece fazer acreditar. Qual seria a razão disso?
eu consigo ver uma razão. Se essa razão que vou mencionar não existisse, tudo ficaria esquisito realmente, parecendo uma coisa supersticiosa, uma cura pela sorte, porque o primeiro é que descia, que não era necessariamente o que estaria mais disposto para com Deus, porque o anjo faria isso sem momento previsível e aquelas pessoas tinham que se ajuntar e ficar naquela ansiedade. Mas talvez isso tenha acontecido poucas vezes. Esse episódio de um anjo balançar a água e o primeiro que descesse ser curado. Talvez isso não tivesse sido nem noticiado pelo anjo que assim fizera. Ele talvez tivesse balançado a água, o primeiro que entrou foi curado e os outros então passaram a acreditar que era assim. Mas o fato é, irmãos, que nós podemos entender que poderia existir esse anjo e essa história se nós interpretássemos como isso tendo acontecido para uma preparação para este momento em que Jesus esteve lá no tanque de Betesda. O que Jesus fez aqui, ele não poderia ter feito se estas pessoas não estivessem aglomeradas lá. Esta pessoa em particular que Jesus curou, não poderia ter sido curada se ela não tivesse ouvido falar dessa história e estivesse ali esperando pelo anjo. Talvez Deus tenha feito acontecer esta coisa um pouco estranha em algumas vezes antes, para criar o evento futuro. Não se ouve mais falar que o anjo tenha descido lá, depois de Jesus ter aparecido. Talvez isso tenha sido, como tenho dito, para preparar este momento, para criar este cenário onde Jesus Cristo iria aparecer e fazer algo acontecer. E por que haveria tanto interesse de que este evento acontecesse? Porque, meus irmãos, ele pode ser muito mais do que a cura de uma pessoa. Ele pode ser a cura de uma pessoa que Deus quis tomar como ilustração de verdades que nós tenhamos a aprender. O fato aconteceu, mas pode ser que nós tenhamos aqui Deus querendo nos ensinar muito mais para além dos fatos. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tem alguma razão, tem algum motivo. Esse texto ele é bem diferente, a cura é bem diferente, porque nós temos na Bíblia, nos Evangelhos, pessoas que foram curadas tendo ido atrás de Jesus, tendo feito pedido a Ele para serem curadas. Mas aqui não, aqui é Jesus que toma a iniciativa, que vai até o homem, que o cura. Seria muito mais deslumbrante as outras se não houvesse aqui uma lição. Porque nas outras nós vemos pessoas indo a Jesus, falando com Ele, pedindo socorro a Ele. Mas aqui não parece que Jesus está simplesmente agindo a um pedido. Porquanto o homem não pediu, o homem nem sequer sabia quem era Jesus. Jesus foi até ele, havia um propósito vindo do coração de Cristo, não da necessidade do homem, mas um propósito que veio do próprio Cristo, que se dirigiu até lá, que curou aquele homem que nada pediu, que nem sabia quem era ele. Portanto, eu acredito que este anjo possa ter ido lá algumas vezes, mexido a água. Pessoas que desciam em primeiro lugar eram curadas, mas isso para criar a aglomeração, para que aquele homem em particular que foi curado pudesse ir àquele local, porque Deus já planejava que Jesus fosse ali, não apenas para curar o homem, mas por aquele episódio da cura nos ensinar algumas coisas importantes. Veja como é curioso, o nome do tanque em que se ajuntavam estas pessoas necessitadas, enfermas, era Betesda. Betesda significa, veja como há uma lição a ser dada, casa da misericórdia. Lugar da misericórdia ou casa da graça. Era uma multidão de pessoas necessitadas, próximas da casa da graça.
em busca da graça, em busca de misericórdia. A condição dessas pessoas, cegos, mancos, enfermos, diz muito sobre a condição espiritual dos homens depois da queda de Adão. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O homem foi chamado coroa da criação de Deus, feito um pouco menor do que os anjos. O homem foi criado em posição de iminência. Ele refletia a glória de Deus. Mas quando o primeiro casal transgrediu, as trevas espirituais se alojaram em seus corações. A terra foi maldita por causa do homem. E do ponto de vista espiritual, o homem não é mais um ser saudável. Aos olhos de Deus, esta humanidade caída do ponto de vista espiritual é um conjunto de enfermos, cegos, mancos, ressecados. Estavam ali estas pessoas. O verso 3 diz: jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados. Estavam ali largados aquelas pessoas em busca de esperança. Como está a humanidade sem Deus, destruída, depravada, corroída, corrompida, buscando satisfação em prazeres efêmeros quando ela foi criada, a humanidade, para desfrutar privilégios celestiais. Vivendo os homens como bichos, vencidos pela bebida alcoólica, pelas drogas, pelo cigarro, pela fornicação, pelo adultério, pela sodomia. Vencidos pela mentira, pela concorrência desleal. Vencidos pela cobiça, pela ganância, por busca de fama efêmera, de posições que não permanecem, buscando reconhecimento uns dos outros, quando foram criados para serem chamados de filhos de Deus. A humanidade se representa bem nesta grande multidão de pessoas enfermas, cegas, mancas, ressecadas, em busca de esperança, em busca de solução para a sua condição, encostadas, mas querendo entrar lá dentro, no tanque da misericórdia, na casa da graça, mas sem entender como chegar lá, sem terem condições de chegarem até lá. Esse é o retrato aqui que nós vemos. E a Bíblia Sagrada diz que estava no meio daquela multidão um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Se estavam ali muitos enfermos em situação degradante, um em particular agonizava, porque ele estava com uma enfermidade que o impedia de se locomover adequadamente. E essa enfermidade o afligia havia 38 anos. Ele estava deitado lá. Não tinha como se erguer, se levantar. Talvez se arrastar ele pudesse. E a Bíblia diz no versículo 6: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Que coisa curiosa, irmãos, alguma coisa em particular nesse homem havia para Jesus ter se dirigido a ele. Note que estavam lá muitos enfermos, mas Jesus foi a esta pessoa. Jesus viu alguma coisa no seu coração que não estava no coração dos outros que se encontravam lá. Este homem estava enfermo por algum pecado que cometera, talvez não uma sanção direta de Deus, mas talvez o próprio ato pecaminoso dele o tenha feito incorrer em algum acidente que lhe gerou uma tragédia. Porque a Bíblia diz que depois de tê-lo curado, Jesus falou assim, verso 14: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Indicando que algum pecado ou alguma vida de pecado
a longo prazo, lhe acarretou aquela enfermidade. E após tê-lo curado, Jesus disse que ele não ficasse reincidindo. De outro modo, poderia lhe vir consequência ainda pior. Mas Jesus viu alguma coisa neste homem para ajudá-lo. Jesus viu alguém aqui que talvez estivesse ali preocupado não só com o fato de se encontrar enfermo, doente, mas talvez alguém que sentisse a culpa do seu pecado. Alguém que sentisse a sua transgressão, o seu problema espiritual. O nosso problema maior não é físico, não é econômico, é espiritual. E aqueles que estão preparados para chegar à fé são os que reconhecem isso. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Muitos fazem uma interpretação errônea desse versículo, à luz da teologia da prosperidade, entendem que está nessa condição de necessidade e alívio, sobrecarregado, com um peso, tem a ver com os problemas e as aflições terrenas. Mas Jesus está falando com aqueles que se sentem culpados. Jesus está falando com aqueles que estão cansados de procurarem salvação por suas obras e se descobrirem pecadores. Jesus está falando com aqueles que estão sobrecarregados pela culpa. Ele lhes está prometendo o alívio do perdão por meio de seu sangue vertido. Nossa maior necessidade é espiritual, é de perdão, é de reconciliação com Deus, é de justificação no tribunal de Deus, é de absolvição no tribunal de Deus. E Jesus, eu acredito, viu naquele homem algo diferente, porque os que estavam ali talvez procurassem somente sua cura física, mas aquele homem conhecia a razão de estar enfermo, conhecia sua condição arruinada espiritualmente. O fato é que Jesus não se dirigiu a mais nenhum dali, mas foi exclusivamente aquele homem. Tomou a iniciativa de se deslocar àquele lugar para falar com aquele homem em particular. Isso mostra uma coisa gloriosa para nós, irmãos. É que Jesus olha para nós como indivíduos. Ele não olha para nós como uma grande multidão que caminha, uma massa de pessoas, uma multidão. Estava ali uma multidão, mas Jesus viu pessoas. Estava ali um aglomerado, mas Jesus viu nomes. Jesus foi capaz de reconhecer este homem, saber que ele há muito tempo padecia. Jesus conhece cada um de nós individualmente. Zaqueu, vendo a multidão acompanhando Jesus e querendo vê-lo, sendo baixinho, subiu em cima de uma árvore. E Jesus olhou para ele e disse: Zaqueu, hoje importa que eu vá para a tua casa. Eu acho que a maior surpresa de Zaqueu foi que Jesus sabia o seu nome. Quando Saulo de Tarso perseguia a igreja, ia pelo caminho de Damasco para trazer cristãos presos, Jesus se lhe apresentou no caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamou-o pelo nome, chamou-o 2 vezes pelo nome, porque Deus nos conhece individualmente. Quando dizemos que Jesus veio morrer pela humanidade, isso pode dar uma ideia errada de que Jesus veio morrer por uma raça, por uma espécie. Mas Jesus veio morrer por pessoas, por cada um de nós em particular. Se só houvesse você no mundo, Jesus teria morrido por você. Aliás, é uma das características da fé salvadora, é que ela consegue individualizar o reconhecimento do amor de Cristo. Geralmente, quando vamos evangelizar e dizemos assim: olha, Jesus te ama, aqueles que não querem um compromisso com Deus, eles ampliam, diz: ama a todos nós. Nós dizemos: Deus te ilumine, ilumine a todos. Ela dá extensibilidade à frase.
porque ela não quer assumir a responsabilidade de que está sendo amada individualmente por Jesus Cristo. Isso requer dela uma resposta, uma reciprocidade. A fé salvadora é a fé que é capaz de reconhecer o amor individual de Jesus Cristo. Eu não vou apenas crer que Ele morreu pelo mundo, pela humanidade, Ele morreu por mim. Ele me conheceu lá de cima, Ele sabe o meu nome, Ele desceu dos céus para morrer por mim. Morreria com a mesma motivação só por mim do que seria se fosse o mundo inteiro. Paulo diz em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, indicando que ele aceitava se morto na morte de Jesus. Já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu entreguei à cruz de Cristo para terminar a sua existência ali, e agora eu sou uma nova identidade em Cristo. Era o que ele queria dizer. Eu já estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E ele continua. E essa vida que eu agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Aí note, ele diz que me amou, Gálatas 2:20. Ele não diz que nos amou, que amou a humanidade, ele diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A fé salvadora é uma resposta a um amor individualizado de Cristo. É a resposta a um chamado de Jesus pelo nosso nome individual. Jesus foi até aquele homem em particular, aquele indivíduo em particular. Jesus conhecia a sua necessidade e conhecia que nele havia atitudes que poderiam levá-lo a entender o Evangelho, a reconhecer em Jesus o Salvador para a sua alma. Então diz o verso 6, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Que cena, irmãos, triste. Este homem estava completamente abandonado. Não havia um familiar dele, um amigo, para estar com ele ali, para ajudá-lo a descer. E todos os demais que estavam lá naquele lugar não iriam ajudá-lo, porque eram concorrentes dele. Porque queriam a mesma coisa que ele queria, e era para um só, para o que descesse primeiro, a cura. E eu quero que você por um momento veja isso, um homem no meio de uma grande multidão, a Bíblia diz, de enfermos, cegos, dizendo, eu não tenho ninguém. Ele está cercado de pessoas, mas ele diz, eu não tenho ninguém, eu estou só. Em relação à nossa salvação, essa é a situação. Você pode estar no mundo rodeado de pessoas, mas ninguém pode lhe ajudar na salvação. A salvação é pessoal, é individual. Não existe, irmãos, um problema que mais singularize o homem, que mostre que o homem é um indivíduo máximo do que a sua salvação. Porque Jesus é que pode salvá-lo, mas ele indo diretamente a Jesus Cristo. Nós podemos apresentar Cristo a alguém. Nós podemos colocar, no exemplo que eu coloquei no domingo passado, alguém diante de Cristo através da pregação. Mas só Jesus pode fazer alguma coisa. Nós não podemos salvar uns aos outros. Em relação à salvação, todos estão só. Todos estão só. A Bíblia diz lá no livro de Salmos, um texto que eu li no domingo passado e releio nessa noite. A marcação do texto aqui se me fugiu, mas o texto em que o salmista diz que ninguém tem recursos suficientes para salvar o seu próximo, o seu irmão, que é muito caro o resgate, a redenção
E não há recursos suficientes para redimir o próximo. Não há como ninguém salvar o outro. Não há como ninguém redimir o outro. A salvação é inteiramente individual. E era a condição daquele homem. Eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. E mais ainda, ele não tinha ninguém e não podia sozinho. Não havia quem o pudesse ajudar e ele disse, olha, eu vou me arrastando. Não tenho como me deslocar e chegar até lá primeiro. Nem os outros me ajudam, não tenho ninguém para me ajudar. E nem eu mesmo posso chegar até lá sozinho. A gente vê que o que este homem talvez estivesse querendo de Jesus era que Jesus o ajudasse. Que Jesus o auxiliasse, ele iria se esforçar para descer e Jesus estaria acompanhando, guiando, levando até lá. A ideia de que nós podemos cooperar com a nossa salvação, precisamos de algum socorro, alguma ajuda de Deus, mas só um auxílio. Diferentemente do que ele pensou, ele não tinha ninguém, Jesus estava se apresentando, ele queria só que Jesus o ajudasse. Jesus não o ajudou, Jesus o curou por inteiro. Porque no que respeita a nossa salvação, o outro não pode nos ajudar, nós não podemos nos ajudar, só Jesus nos salva inteiramente. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, o ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ao mesmo tempo, a Bíblia diz em Hebreus 7:25, que Jesus pode salvar perfeitamente. Quer dizer, completamente. Os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Note então como Jesus fala, versículo 6, e vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, querem ficar são? O enfermo respondeu-lhe, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, me ajude a chegar lá. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não o ajudou, Jesus o curou. Jesus não complementou o que faltava para ele, Jesus fez tudo. E aos outros que estavam lá, se pode observar que nenhum deles fez nada por aquele homem. Não tenho ninguém, não tenho ninguém. É interessante como esta situação aqui é parecida com a de João capítulo 4, quando Jesus vai falar com a mulher samaritana. Ele está cansado, exausto, sedento, encosta-se lá no tanque onde tem água, no poço, e começa a dialogar com a mulher samaritana. E ele diz assim para a mulher samaritana em João 4, mulher, tu bebe deste poço e torna a ter sede. Mas se tu beberes da água que eu te der, nunca mais terás sede. Se fará dentro daquele que bebe esta água uma fonte que jorra para a vida eterna. É interessante que quando Jesus fala do poço onde a mulher ia pedir água, buscar água, e Jesus diz que ela bebendo lá tornava a ter sede, o que Jesus queria dizer é que neste mundo nada é definitivo, este mundo não dá resposta definitiva. Este mundo pode oferecer paliativos, prazeres, distrações, mas nunca resolverá o problema. Não há solução no poço deste mundo. Mas Jesus fala dele. Nele tem o que em lugar nenhum deste mundo tem. Mulher, se tu me pedires, eu te darei a água viva. Se beberes desse poço, tornarás a ter sede, mas se beberes da água que eu te der, se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna dentro de ti. E é interessante, meus amados irmãos, como Jesus fala a ela no versículo 10 do capítulo 4. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, que é a salvação, e quem é o que te diz, dá-me de beber a ele o que ele veio fazer para garantir essa salvação, esse dom a ela, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Observe aqui, uma relação pessoal, tu lhe pedirias e ele te daria, tu e ele, eu e tu, tu e eu e tu.
Ou falando na terceira pessoa, para se referir ao próprio Cristo, ele e você, você e ele. Tu me pedirias e eu te daria. Não tem aqui um nós, é o tu, é individual. É você e Jesus, é Jesus e você. É uma experiência pessoal, não é orgânica, não é você dentro de um corpo coletivo, é você individualmente que vai pedir. Mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria, tu e ele e tu. Um relacionamento direto com Jesus. A salvação é uma questão pessoal. Por isso que a igreja romana se equivoca quando imagina que a salvação é uma inserção orgânica no coletivo. Daí porque ela apregou o batismo infantil, a criança nem sabe ainda nada acerca da sua fé, mas ela é como se fosse incorporada na comunidade. Ela precisa dos sacramentos que são administrados pelo sacerdote. Ela obtém perdão de pecados através do sacerdote que media o perdão divino para ela. O lema da igreja romana é: não há salvação fora da igreja, dentro de um composto orgânico, não é individual. É como se você se encontrasse com Deus dentro do coletivo, pela mediação das atividades da igreja, dos sacramentos, dos ofícios sacerdotais. É como se pertencendo àquele organismo você estivesse protegido. Deus está com aquela organização e você está dentro dela, não é individual. Mas Jesus ensina que é individual. Tu lhe pedirias e ele te daria a água viva, uma relação direta, uma relação pessoal. Por isso que esta expressão, muito comumente utilizada, encontro de casais com Cristo, ela é inadequada. Embora Deus queira abençoar o casamento, o encontro é de cada cônjuge com Cristo, é individual. É um encontro individual. Agora você, no seu encontro individual com Cristo, abençoa o outro que convive com você. Mas o encontro é individual. Por isso que nós evangélicos estamos tão na contramão de qualquer ideologia coletivista ou socialista, porque ela valoriza o coletivo. É você ter consciência de classe, pertencer a um grupo, o proletariado. É você pertencer a um segmento de raça, é você pertencer a um determinado movimento, e o Estado incorpora esse organismo. O Estado é o partido, o Estado é a ideologia. O Estado vai lhe salvar, vai lhe proteger. Daí as expressões que são religiosas: Estado provedor. Jeová Jiré, que é o nosso provedor, que significa o Senhor proverá. Não é o Estado que vai gerenciar a minha felicidade, não é dentro deste corpo que eu vou ter a minha felicidade. As ideias marxistas são para o Estado tomar tudo e depois fazer uma distribuição e implantar um sistema coletivo, onde no final das contas tudo é de todos, inclusive as mulheres e os filhos em estado de promiscuidade. Como se você nunca tivesse uma responsabilidade individual. Como se o problema não estivesse no homem, mas nas estruturas, que eles chamam de exploração, de dominação. Como se houvesse um oprimido que é bom e um opressor que é ruim. E quando este oprimido estiver no poder e tiver a máquina estatal e os recursos, ele vai fazer necessariamente o bem. Com muito dinheiro vindo de muitos impostos, ele não vai se corromper, ele vai fazer o que é bom, ele vai ajudar todo mundo. Mas a Bíblia diz o contrário, que o pecado não está na estrutura, está no coração do homem, está no indivíduo. Não existe nenhum grupo exclusivamente oprimido, todos os homens estão sendo oprimidos e oprimindo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. A responsabilidade é individual, todos pecaram, mas Jesus veio para cada um em particular. A experiência é pessoal, é individual, não é orgânica, não é coletiva. Você não é salvo dentro de uma corporação, você é salvo individualmente. Você precisa se encontrar pessoalmente com Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a Bíblia fala de Judas Iscariotes.
Tem gente que pensa que Judas se tornou um homem ruim quando traiu Jesus, mas Judas era o tesoureiro dos 12 e já roubava. A bolsa, as ofertas eram dadas para Jesus, para os discípulos. Judas organizava e roubava. Ele nunca foi um verdadeiro cristão. E a Bíblia diz que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas depois da traição ele viu que ele havia feito bobagem. Mateus 27 diz aí, versículo 3: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: o que nos importa, isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, quando viu o mal que havia feito, ele chegou para os sacerdotes, entregou as moedas, ele disse: eu pequei contra sangue inocente. Ele fez uma confissão. Ele queria que os sacerdotes o perdoassem. Ele queria que a instituição religiosa, os ofícios do templo tivessem um remédio para o que ele fez. Mas de certa maneira os sacerdotes foram até honestos, disseram: isso é contigo, resolve aí, é contigo, nós não podemos fazer nada. O erro de Judas foi que ele não foi procurar Jesus como Pedro, que depois de ter negado Jesus 3 vezes, e Cristo ter olhado para ele, se refugiou na graça e foi buscar perdão. Judas, irmãos, estava pronto para resolver o seu problema em alguma instituição, mas ele não estava pronto para confiar em Jesus, para o perdoar, e ele foi enforcar-se. Lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, no capítulo de número 8, acerca de Simão, um homem que viu os milagres acontecerem, desejava ter o poder de fazê-los, quis oferecer dinheiro aos apóstolos para ter o mesmo poder de fazer milagres. Mas veja o que Pedro respondeu quando ele fez este pedido errado. Atos 8, a partir do 20. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Pedro disse: olha, arrepende-te e ora a Deus para Ele te perdoar. Pedro não disse: vem a mim, me confessa o teu pecado que eu te perdoo. Pedro mostrou que aquele homem tinha que resolver com Deus. Arrepende e vai a Deus em oração. Mas aquele homem, pelo que se sabe, não se arrependeu. A Bíblia diz que se nós confessarmos a Cristo os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele homem que estava ali, no tanque de Betesda, com a multidão de pessoas cegas, enfermas, ressecadas, representando a humanidade em seu estado degradante depois da queda de Adão, onde todos pecaram, estão espiritualmente arruinados, buscando chegar ao tanque de Betesda, ao lugar da misericórdia, buscando chegar à misericórdia, mas sem saber como chegar lá, sem ter forças para chegar lá. Essa é a condição do homem caído, falido, mas não pode resolver o seu próprio problema, não pode descer diretamente até a misericórdia, até a casa da graça. Mas a boa nova é que Jesus veio, irmãos. Aquele homem estava ali e nada ia acontecer, mas Jesus chegou lá. Nós iríamos para o inferno, mas Jesus desceu. Nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Deus
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós éramos como aquele homem, irmãos, enfermos espiritualmente, sem saber como descer a casa da graça, sem forças para chegar lá, sem ninguém para nos ajudar, impotentes em nossa condição. Mas Jesus apareceu. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. O médico não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele diz: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus apareceu ali. Jesus apareceu ali, foi até aquele homem e conheceu o seu coração, e conheceu a sua angústia, como Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe o que perturba o teu sono, Ele sabe o que aflige a tua alma, Ele sabe a culpa que rói o teu coração, mas Ele tem perdão pelo sangue que verteu na cruz. Ele tem cura e salvação para a tua alma. Aleluia. Jesus disse ao homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando o homem saiu andando com o leito na mão, logo ele teve problema com as autoridades judaicas, porque era um dia de sábado. Mas note, aquele homem, quando resolveu obedecer Jesus, mesmo sabendo que ia ter problema com as autoridades judaicas, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Quando as autoridades chegaram para aquele homem, os judeus chegaram, disseram: é sábado, não te é lícito levar o leito. Versículo 11, ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma teu leito e anda. Este homem já reconhecia que Jesus tinha autoridade sobre ele. Ele já reconhecia que Jesus era alguém especial, que era alguém enviado por Deus. Mas ele não sabia quem era Jesus. Versículo 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Agora veja, depois Jesus encontrou no templo. Veja como tinha um propósito na vida daquele homem. Jesus aparece ao homem de novo, no templo. Sendo que agora Jesus vem para dizer a ele quem ele é. Aquele homem fora curado, reconheceu a autoridade de Cristo. Talvez tenha pensado que Jesus era um anjo, mas entendeu que Jesus deveria ser obedecido. Mas agora vem o progresso na revelação e ele vai descobrir quem é Jesus. Meus irmãos, a luz vai brilhando dia a dia, até ser dia perfeito. Quando Jesus conversou com a mulher samaritana primeiro teve um espanto. Como é que tu, sendo judeu, vem falar comigo que sou samaritana? Continuou conversando com ele. A mulher viu alguma coisa mais e disse para Jesus, quando ele falou de sua vida, ela disse: vejo que tu és profeta. Começou a desconfiar que ele era o Messias e começou a falar das suas dúvidas e dizer: o Messias, ele viria para nos explicar isso. E Jesus então se revela: sou eu que falo contigo. E a mulher sai correndo e começa a proclamar Jesus. Este homem aqui teve uma revelação progressiva. Primeiro ele estava esperando um anjo. Depois ele encontrou um enviado de Deus que ele não sabia quem era, mas que era digno de obediência. Ele desafiou o sábado, tomou o leito e andou, enfrentou as autoridades judaicas, mas não sabia quem era Jesus. Mas Jesus vai encontrá-lo no templo para se apresentar a ele. Meus irmãos, Jesus vai nos acompanhando. Jesus vai vendo quem está respondendo à sua graça e vai dando mais graça ainda. Vai vendo quem já respondeu à luz e vai dando mais luz ainda. E Jesus se apresentou a ele e agora ele já estava anunciando Jesus lá fora.
Diz aí no versículo de número 14: depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Agora ele não falava de alguém que o curara, quem me curou foi Jesus. Ele agora sabia quem era Jesus. Quem encontra-se com Cristo vai falar dele. E é interessante, irmãos, que a Bíblia já tinha dito que o homem tinha ficado são. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, quando Jesus deu a ordem. Tomou o seu leito e andava. Mas agora aqui no versículo 14, Jesus de novo fala para ele: eis que já estás são. Jesus aqui está liberando-o da culpa. Agora não é mais a cura física que ele já havia recebido. Agora é o perdão. E na hora que Jesus perdoa, ele nos libera para uma nova vida. Ele disse: agora vai e não peques mais. Isso não é um conselho, isso é uma palavra de libertação. É muito mais do que um conselho. Quantas pessoas, irmãos, recebem bons conselhos para não seguirem, mas quando Jesus diz: não peques mais, você está são, Jesus está dizendo: as cadeias estão quebradas e você agora pode andar em novidade de vida. Quando ele diz: não peques mais, esta é uma palavra de libertação. Quando Jesus dizia ao enfermo: levanta-te e anda, ele levantava e andava. Quando Jesus dizia para um cego ver, ele via. Quando o centurião foi a Jesus falar de seu servo enfermo, e Jesus disse: eu vou, o centurião disse: eu não sou digno de que entre em minha casa, diz uma palavra daqui e o meu servo lá será curado. Jesus disse uma palavra e ele foi curado. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse: Lázaro, sai! E Lázaro, que estava morto há 4 dias, levantou e saiu. Quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja, dada a sua palavra de ordem, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, os vivos serão transformados. Quando ele diz: vai e não peques mais, ele está dando uma palavra de libertação, ele está quebrando uma cadeia. Sua palavra é poder. É muito parecido esse texto: estais são, vai e não peques mais, com o que aconteceu com a mulher que quase fora apedrejada, fora pega em adultério, levada à praça pública ou a um lugar público, para ser apedrejada. Aproveitar a oportunidade para pôr Jesus à prova. E aí, devemos apedrejar a mulher ou não? Se Jesus dissesse para apedrejar, conforme a lei de Moisés o dizia, eles iam pôr Jesus contra as autoridades romanas, porque os romanos não aceitavam a pena capital senão vinda deles. Os judeus não podiam matar ninguém. Se Jesus dissesse: não apedrejem, eles iam dizer que Jesus não era um verdadeiro servo do judaísmo, um leal discípulo de Moisés. Mas Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E começaram a se retirar, começando pelos mais velhos, que já tinham mais pecados. Depois todos se foram. O curioso é isso: aquela mulher teve a grande oportunidade de fugir. Todos se tinham retirado, era a chance dela sair correndo e ir embora. Mas quando Jesus se volta, não tem mais ninguém, mas a mulher está lá esperando por ele. Porque aquela mulher sabia que tinha alguma coisa que podia receber dele, não era pedrada. Ela entendeu que ele era o Salvador. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela então diz: todos se foram. Ele diz: pois eu também não te condeno. Palavra de perdão, eu te liberto do teu passado. Nem eu te condeno, agora vai e não peques mais. É a palavra de libertação que quebra a cadeia do pecado. Perdão e libertação, estais são, não peques mais. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus nos liberta do pecado, nos liberta do passado, dando perdão, dando absolvição, trazendo cura espiritual, e dá uma palavra de libertação, uma palavra que quebra as algemas do pecado em nossa vida. As amigas daquela mulher devem ter dado esse conselho para ela: mulher, não peca mais não, um dia tu vai ser apedrejada. A mãe dela deve ter dado conselho e não funcionou.
As autoridades já deveriam ter dado algum tipo de conselho ou ameaça para ela. Nada funcionou. Mas quando Jesus fala, não é mero conselho. A sua palavra liberta. Sua palavra de ordem faz a morte dar um passo para trás e devolver os vivos que foram tragados por ela. Sua palavra de ordem faz a vista voltar ao olho cego, faz forças voltarem às pernas do que está paralisado. Sua palavra de ordem, irmãos, destrói o pecado. Na cruz, sangrando, morrendo pela nossa culpa, ele disse: Pai, está consumado. E o véu do templo dos judeus, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, rasgou de alto a baixo. A terra sentiu o impacto daquela palavra de libertação, e as rochas se fenderam, o sol escureceu, e o soldado ao lado de Jesus disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele pode libertar você, perdoar você, transformar a sua vida. Quando você alcançar isso, você vai querer falar disso para os outros, porque será uma experiência maravilhosa. A mulher samaritana tinha ido com o seu cântaro buscar água, mas quando estava lá conversando com Jesus e chegou o momento que ela falou do Messias, Jesus disse: sou eu que falo contigo. Ela deixou o cântaro lá mesmo, tinha ido para buscar água, esqueceu para que tinha ido lá, deixou lá o cântaro e saiu correndo na cidade. Eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Salvador. Este homem já fora ameaçado antes, porque estava andando lá no sábado levando sua cama, mas agora que Jesus se apresentou a ele, ele saiu dizendo para todo mundo: foi Jesus, foi Jesus. O Jesus dos crentes não é o Jesus só da Igreja Batista Renovada Moriá. É o Jesus do João, do José, da Maria, de cada um de nós. Cada um de nós temos uma história, uma angústia, uma dor, uma aflição, um coração para ser lido. E Jesus leu o coração de todos. Jesus sabia há quanto tempo aquele homem estava lá. Quando nós chegarmos no céu, não vai ser como uma multidão ao redor de um homem famoso, onde nós vamos nos gloriar apenas de estar ali próximos de uma pessoa famosa. Não. Nós vamos estar com o nosso amigo mais chegado que o irmão. Há uma palavra, irmãos, inesquecível no livro do Apocalipse. Diz assim a Escritura Sagrada. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Você vai receber uma pedrinha branca, com o nome que Jesus Cristo lhe deu. E ninguém conhece, só você e só Jesus. O salmista diz: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Você vai ter uma história com Jesus, que só Ele sabe. Só Ele terá conhecido o seu coração, o único que terá lido o seu coração. Você para Ele, Ele para você. Isso é céu, é estar com o amigo mais chegado que o irmão. Vamos ficar de pé nessa noite.